uma das coisas que me motivou a entrar em contato com a equipe da biblioteca na FEA foi saber se eu poderia fazer uma doação, que para mim seria uma gratidão àquela instituição que, juntamente com seu corpo docente e discente, me deu tudo aquilo que eu tenho. O que eu tenho, eu devo a professores da faculdade, ex-professores meus, particularmente o professor Dorival Teixeira Vieira, os colegas de equipe que constituíram os pioneiros que começaram na Rua Doutor Villanova, e toda a equipe de funcionários que nos ajudaram a fazer funcionar a Faculdade de Economia. Então foi gratidão e lembrança de um tempo bom. Talvez aqui esteja a grande resposta da por que doei meus livros à FEA. Espero que alguém aproveite bastante e não fique lendo só esses novos gadgets em que basta colocar o dedo em cima para ter o texto. E não sei se alguém queria me fazer mais um outro tipo de consulta ou bastaria apenas essa minha declaração, que é bem informal, e tentar mostrar que não tenho certeza, mas eu acredito que uma das sessões que esteja sendo bastante usada seja a introdução da informática como um acervo das bibliotecas, e que é muito mais rápido, muito mais cômodo. Uma nova geração, para mim, é uma tristeza lutar com o fantasma da informação, então, vamos dizer, através do computador. Não que eu seja contra, mas eu acho que não pode haver um excesso na mecanização que pode talvez tirar um pouquinho da alma da gente e nos transformar em mais um operador ou da informática ou dos equipamentos que a informática usa. E daí eu achar que continua muito importante a existência de uma biblioteca pelo seu acervo. Mas o mais fundamental é que o corpo docente não perca de vista que há necessidade da gente consultar outros tipos de informações, como inclusive a pesquisa, porque na realidade muitas das teses que foram feitas há alguns anos atrás, como por exemplo no caso da minha própria tese de doutorado, eu não me esqueço que quando me foi dada a oportunidade de escolher o tema, eu, depois de ter feito a opção pela força de trabalho no Brasil, eu tive que fazer um levantamento de fontes de informação e contactos pessoais. E uma das cidades que seria rica em informações na época era o Rio de Janeiro, que era então a capital federal do Brasil. E dentre os professores que nós entramos em contato, um deles foi o professor Eugênio Gouldan, de saudosa memória, que morreu quando completou seus 100 anos, e foi realmente o pai da teoria econômica no Brasil. Olhou para mim e, talvez vendo na época uma jovem sonhadora, disse para mim: "Você tem bem ideia do que você está querendo? Não tem nada sobre isso." E eu disse: "Professor, justamente isso é que está me motivando, porque uma das condições para a redação de uma tese de doutorado é que o assunto seja original, que não haja nada sobre isso. E eu vou começar a me valer principalmente dos dados do censo feito pelo IBGE, que são publicados cada década, dizendo quanto nós somos, como estamos distribuídos em termos de sexo e de idade, dando-nos as pirâmides de população, e também o tipo de profissão.
E alguns anos depois, para minha, inclusive, surpresa, havia aparecido um livro que nos deu o orgulho de, vendo o professor Eugênio Goudin, após a leitura, nos dizer: você conseguiu, e é uma tese que merece 10 com louvor. Este foi o meu orgulho, mas muito mais do meu orientador, que tinha confiado em mim, como confiava na sua equipe. De modo que vejam que, não sei se é um pouco fora de moda, mas eu sinto com a FEA laços de amizade, laços de amor e laços de saudade. Então, com meus livros vieram um pouco desses sentimentos, que eu espero que as bibliotecárias, que foram uns amores, a Dulcinea e sua equipe, que hoje, no contato que com ela tivemos, também nos trouxeram um pouco da saudade de grandes amigos que nos acompanharam na jornada de mais de 40 anos a serviço do ensino, e que me fizeram também acreditar que sempre vale a pena investir no capital humano, e que este seria o grande tema a ser tratado pelos governos estaduais, municipais e principalmente pelaquela que representa para o sexo feminino um orgulho, a primeira presidente da República, que vale a pena criar condições para dar a cada um não apenas a possibilidade de ler, mas a possibilidade de escrever e de pensar. E isto nos levará, com certeza, a uma consequência maior para o país: escolher melhor os governantes. Não seremos iludidos por popularidade fácil, dinheiro, mas sim por capacidade daqueles que operam e fazem o país efetivamente crescer. E dentre essa explicação está o que eu chamaria, mais uma vez, o investimento no capital humano. Aos comunistas assustava um pouco quando se falava que nós tínhamos ido buscar em Marx as ideias do capital. Mas o que caracteriza o capital é a relação indireta com a produção. E a mão de obra sozinha nada cria, mas a mão de obra com matéria-prima, tecnologia, ela cria riqueza. E é assim que nós iremos fazer, se Deus permitir, um Brasil melhor para os nossos netos, bisnetos, para as novas gerações que estão por aí ansiosas por mudar o país e ver de fato crescer uma classe nova, média, em termos de acesso aos bens gerais. Eu creio que essa seria, para mim, a grande justificativa da minha doação.